Em que momento a picape deixou de ser uma ferramenta de trabalho e virou uma sala de estar sobre rodas? Olhe para o mercado de picapes hoje. Tudo brilha. Tudo parece grande, caro e cheio de tecnologia. Tem banco elétrico, banco aquecido, banco ventilado, central multimídia enorme, painel digital, câmera para todos os lados, sensor para tudo, aplicativo no celular, assistente de faixa, alerta sonoro, atualização de software. No papel parece impressionante, parece evolução. Mas aí vem a pergunta que quase ninguém quer fazer. No meio de tanta tela, tanto couro, tanto pacote de opcionais e tanta eletrônica embarcada, será que a gente não perdeu justamente o que fazia uma picape ser uma picape? Porque uma caminhonete nunca nasceu para ser tratada como peça de decoração de garagem. Ela não foi criada para impressionar vizinho no condomínio, nem para ficar parada com medo de pegar poeira, nem para virar vitrine de tecnologia. Uma picape nasceu para trabalhar. Para carregar ferramenta, saco de cimento, peça de motor, ração, madeira, tralha de obra. Nasceu para puxar reboque, entrar em estrada de terra, pegar chuva, pegar sol, voltar para casa mesmo quando o caminho não ajuda. Só que hoje muita picape nova ficou tão cara, tão sofisticada e tão cheia de coisa sensível que o dono começa a ter medo de usar o carro do jeito que ele deveria ser usado. Dá medo de riscar a caçamba, dá medo de amassar o para-choque, dá medo de colocar peso, dá medo de encostar em qualquer coisa, porque qualquer reparo simples pode virar uma conta absurda na concessionária. E quando uma ferramenta fica cara demais para ser usada, ela deixa de ser ferramenta. Vira compromisso financeiro, vira parcela, vira seguro caro, vira IPVA pesado. Vira uma máquina que você dirige, mas muitas vezes não sente que realmente possui. Enquanto isso, em algum canto de oficina, fazenda, sítio, obra ou garagem, existe uma picape antiga que muita gente olha com desprezo. Pintura queimada, banco gasto, painel simples, motor sem frescura, câmbio direto, botão físico, caçamba marcada pelo trabalho. Para alguns, é só um carro velho. Para outros, é exatamente o contrário. É uma máquina honesta. E talvez seja aí que a história começa a virar. Porque essa picape antiga pode não ter a tela mais bonita, não tem massagem no banco, não conversa com o aplicativo e não tenta corrigir cada movimento do motorista. Mas ela tem algo que está ficando raro: simplicidade. Ela é compreensível. Ela é reparável. Ela foi feita numa época em que o dono ainda podia abrir o capô, olhar para o motor e entender o que estava acontecendo. E é por isso que a discussão não é apenas nostalgia. Não é só saudade do passado. A questão é muito mais prática. Quando uma picape nova custa uma fortuna, depende de software, coleciona sensores e exige equipamento especial até para resolver problemas simples, aquela caminhonete antiga que parecia ultrapassada começa a parecer uma forma de liberdade. No fim, talvez a pergunta não seja se a picape nova é mais moderna. Claro que ela é. A pergunta certa é outra. Moderna para quem? Para o motorista que precisa trabalhar, pagar manutenção e manter o carro rodando por anos? Ou para a montadora, para o banco, para a concessionária e para todo o sistema que ganha quando você não consegue mais consertar nada sozinho? Porque uma picape de verdade não deveria dar medo de usar, não deveria brigar com o dono, não deveria depender de uma tela para fazer o básico. Ela deveria trabalhar, aguentar, ser entendida e continuar rodando. E talvez seja exatamente por isso que aquelas picapes antigas, simples e meio esquecidas, ainda tenham tanto valor. Não porque são perfeitas, mas porque foram feitas com uma ideia que parece cada vez mais rara. A ideia de que o veículo deveria servir ao dono e não prender o dono a ele. E agora vamos falar do ponto que dói primeiro no bolso: o preço. Durante muito tempo, uma picape básica era exatamente isso. Básica. Tinha piso de borracha ou vinil, banco simples, painel direto, vidro manual, poucas frescuras e uma caçamba pronta para apanhar. Não era um carro feito para parecer premium. Era uma ferramenta com motor, chassi e espaço para carregar o que precisava ser carregado. E justamente por isso ela fazia sentido. O sujeito comprava a caminhonete para trabalhar, colocava peso, levava ferramenta, puxava reboque, entrava na estrada de terra, sujava tudo, lavava no fim de semana e seguia a vida. Se arranhasse, fazia parte.
Se quebrasse alguma coisa, dava para resolver sem transformar a manutenção em uma tragédia financeira. Hoje a conversa é outra. Você entra em uma concessionária procurando uma picape simples, de trabalho, sem luxo, sem excesso, e parece que está pedindo uma coisa que o mercado não quer mais vender. Quase tudo vem em pacote. Pacote de tecnologia, pacote de conforto, pacote de segurança, pacote de conectividade, pacote de acabamento, e cada pacote empurra o preço mais para cima. O resultado é que muita picape deixou de ser uma solução para quem trabalha e virou um produto para quem consegue financiar. E essa diferença é enorme, porque o preço que aparece no anúncio é só a primeira parte da história. Depois vem o financiamento, os juros, o seguro, o IPVA, a revisão obrigatória, o pneu caro, a peça cara, a mão de obra especializada, o scanner, o módulo, o sensor, a atualização, a concessionária. A conta real de uma picape moderna não termina quando você assina o contrato. Na verdade, muitas vezes ela começa ali. E tem um detalhe que quase ninguém gosta de lembrar: desvalorização. Um carro novo começa a perder valor no momento em que sai da loja. O dono paga caro para ser o primeiro proprietário e, em troca, assume a parte mais pesada da queda de preço. Em poucos anos, aquele veículo que parecia investimento vira um bem que já vale muito menos, mesmo que ainda esteja financiado. Agora compare isso com uma picape antiga bem escolhida. Não estou falando de qualquer carro largado, cheio de gambiarra e sem manutenção. Estou falando de uma caminhonete íntegra, com mecânica conhecida, documentação certa e histórico razoável. Essa picape já passou pela fase mais brutal da desvalorização. Ela já apanhou do tempo, já encontrou seu preço de mercado e, em muitos casos, se for bem cuidada, pode até segurar valor melhor do que muita picape nova. E aqui entra uma diferença importante. Quando você compra uma picape antiga quitada, você não está dirigindo o carro do banco. Você está dirigindo algo que é realmente seu. Você pode usar, adaptar, consertar, melhorar, vender quando quiser, sem ficar preso a anos de parcela. Claro, carro antigo também dá gasto. Precisa de manutenção, precisa de atenção, precisa de escolha cuidadosa. Mas existe uma diferença entre manutenção e dependência financeira. Uma coisa é gastar para manter uma máquina simples rodando. Outra coisa é ficar preso a uma picape caríssima, cheia de eletrônica, que perde valor rápido e ainda exige oficina especializada para quase tudo. No fim, a pergunta é simples: que tipo de liberdade uma picape nova realmente oferece, se ela custa tão caro que o dono tem medo de usar, medo de riscar e medo de quebrar? Porque quando uma caminhonete vira dívida longa, seguro pesado e manutenção de luxo, talvez ela já tenha deixado de ser ferramenta faz tempo. E talvez aquela picape antiga, mais simples, mais direta e já paga, represente algo que o mercado moderno não quer mais entregar: controle de verdade sobre o próprio carro. Agora abre o capô de uma picape moderna e tenta entender o que está na sua frente. Na maioria das vezes você não vê um motor. Você vê tampas plásticas, chicotes elétricos, sensores, mangueiras, módulos, conectores, sistema de injeção complexo, controle de emissões, turbo, intercooler, tubulação por todos os lados e quase nenhum espaço para colocar a mão. Tudo parece encaixado no limite. Tudo parece feito para funcionar bem enquanto está novo, mas não necessariamente para ser fácil de consertar depois. E esse é um ponto que mudou muito. Nas picapes mais antigas, principalmente aquelas dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000, você abria o capô e as coisas faziam sentido. O motor estava ali. As correias estavam visíveis. O alternador estava acessível. As velas, os cabos, os filtros, a bomba, o radiador, tudo tinha uma lógica mecânica mais direta. Você não precisava desmontar metade do carro para chegar em uma peça simples. Isso não era acidente, era projeto. Aquelas caminhonetes foram feitas em uma época em que o dono, ou pelo menos o mecânico de confiança da cidade, ainda conseguia trabalhar no veículo sem depender de senha de fábrica, software fechado ou equipamento de concessionária. Se o motor de arranque falhava, em muitos casos era possível resolver com ferramenta básica e um pouco de paciência.
Se uma bomba de combustível simples dava problema, você trocava a peça, testava e seguia a viagem. Se uma mangueira rachava, dava para enxergar, alcançar e substituir. Hoje, em muitos veículos modernos, o problema nem sempre é a peça em si. O problema é o acesso. Para trocar algo relativamente simples, às vezes é preciso desmontar um monte de componentes ao redor. Em alguns modelos, certos reparos grandes exigem levantar a cabine ou remover partes enormes do conjunto apenas para chegar onde a manutenção acontece. E quando o acesso vira uma batalha, a mão de obra sobe, o tempo de oficina aumenta e a conta fica pesada. E tem outro detalhe: a falha moderna raramente vem sozinha. Em uma picape antiga, uma peça mecânica quebrada muitas vezes era apenas isso: uma peça quebrada. Você identificava, trocava e pronto. Em uma picape nova, um componente eletrônico pequeno pode gerar uma cascata de problemas. Um sensor ruim pode colocar o carro em modo de emergência. Um módulo pode impedir a partida. Uma falha no sistema de combustível de alta pressão pode contaminar outras partes e transformar um reparo localizado em uma substituição muito mais cara. É claro que a tecnologia trouxe ganhos. Injeção eletrônica bem feita melhora consumo, partida a frio, emissões e desempenho. Scanner ajuda muito no diagnóstico quando usado por quem entende. O problema não é existir tecnologia. O problema é quando a tecnologia fecha o carro contra o próprio dono. Porque existe uma diferença enorme entre um veículo moderno que usa eletrônica para ajudar e um veículo que depende tanto de eletrônica que ninguém fora da rede autorizada consegue resolver direito. E é exatamente aí que muita gente começou a sentir que perdeu o controle. A picape antiga podia não ser perfeita. Vazava óleo, fazia barulho, gastava combustível, exigia atenção. Mas ela era compreensível. Você conseguia ouvir o motor e perceber alguma coisa errada. Conseguia sentir uma vibração e investigar. Conseguia abrir o capô e enxergar uma relação clara entre causa e efeito. Na picape nova, muitas vezes o motorista só vê uma luz acesa no painel e uma mensagem genérica dizendo para procurar assistência. O carro não conversa mais com você de forma mecânica. Ele te manda para um sistema fechado. E para quem cresceu mexendo em carro, para quem depende da caminhonete para trabalhar, isso muda tudo. Porque uma máquina que você entende te dá confiança. Uma máquina que só a concessionária entende te deixa refém. No fundo, é por isso que tanta gente ainda respeita as picapes antigas. Não é porque elas não quebram. Toda máquina quebra. A diferença é que, quando elas quebram, ainda existe uma chance real de resolver com conhecimento, ferramenta e mão na graxa. E essa possibilidade hoje vale muito mais do que parece. Agora, para ser justo, existe uma coisa que precisa ser dita. As picapes modernas são muito capazes. Elas aceleram mais forte, rebocam mais peso, freiam melhor, fazem curva com mais segurança, têm controle de estabilidade, assistência de reboque, câmera, sensor, câmbio automático mais rápido e motor com torque impressionante. Em uma ficha técnica, uma picape nova parece esmagar uma antiga sem muito esforço. E sim, em muitos pontos ela realmente é superior. O problema é que capacidade não é a mesma coisa que durabilidade. Uma coisa é o veículo entregar números bonitos quando está novo, revisado e funcionando perfeitamente. Outra coisa é continuar entregando trabalho depois de 15, 20 ou 30 anos de uso real. Estrada ruim, calor, poeira, carga, manutenção atrasada e dono que usa o carro para ganhar dinheiro. Para conseguir tanta potência com motores menores, as montadoras passaram a depender cada vez mais de turbo, injeção direta, câmbio com 8, 9, 10 marchas, gerenciamento eletrônico refinado, sistemas de arrefecimento mais exigentes e pressão de trabalho muito mais alta. Tudo isso ajuda no desempenho, mas também aumenta a quantidade de pontos que podem falhar. Um motor turbo moderno pode ser excelente quando bem cuidado, mas ele trabalha com mais calor, mais pressão, mais sensibilidade ao óleo certo, ao combustível certo e ao intervalo correto de manutenção. O câmbio moderno pode trocar marcha de forma suave e econômica, mas também é mais caro, mais complexo e menos tolerante a abuso. Um módulo eletrônico pode deixar o carro mais eficiente, mas quando ele falha, você não resolve com uma chave de boca no acostamento.
Já muitas picapes antigas seguiam outra filosofia. Motor maior, aspirado, menos potência específica, menos pressão interna, menos temperatura extrema, menos dependência de software. Um V8 antigo, ou mesmo um motor diesel simples, não precisava provar nada em teste de aceleração. Ele só precisava ligar de manhã, puxar peso e voltar para casa. E essa diferença é enorme. Um motor aspirado antigo com potência modesta muitas vezes não estava trabalhando no limite. Ele fazia menos força por litro, girava mais tranquilo, tinha menos componentes críticos e aceitava uma margem maior de uso bruto. Não era eficiente como um conjunto moderno, claro. Gastava mais combustível, fazia mais barulho, vibrava mais. Mas também era o tipo de mecânica que aguentava desaforo. É por isso que você ainda vê caminhonete antiga puxando carreta, carregando material de obra, rodando em estrada de terra, trabalhando em sítio e fazendo serviço que muito carro novo só conhece por comercial de televisão. Elas continuam ali não porque são mágicas, mas porque foram construídas com folga. Eram mais simples e, em muitos casos, menos espremidas pela engenharia de desempenho. A picape moderna impressiona quando você lê os números. Tantos cavalos, tanto torque, tanta capacidade de reboque, tantos assistentes eletrônicos. Mas a pergunta que realmente importa é outra. Quanto disso continua funcionando bem quando a garantia acaba, quando o segundo dono assume, quando a peça fica cara, quando a concessionária diz que precisa trocar o conjunto inteiro? Porque no mundo real, o melhor veículo nem sempre é o mais forte no papel. Muitas vezes é aquele que dá menos dor de cabeça depois que a novidade passa. E é aí que as antigas ganham respeito. Elas não prometiam ser perfeitas. Não eram rápidas como as novas, nem silenciosas, nem econômicas. Mas tinham uma virtude que está ficando rara: previsibilidade. Você sabia o que podia quebrar, sabia como consertar e sabia que, com cuidado básico, aquela máquina poderia continuar trabalhando por décadas. No fim, a questão não é dizer que toda picape nova é ruim. Não é isso. A questão é entender o preço escondido por trás de tanta capacidade. Porque quanto mais desempenho vem de complexidade, mais caro pode ser manter esse desempenho com o passar dos anos. A picape nova impressiona na ficha técnica, a antiga impressiona quando continua trabalhando depois de uma vida inteira. Agora vamos falar de uma coisa que no começo parece evolução: tecnologia. E não dá para negar. Quando tudo funciona, uma picape moderna pode ser muito confortável. Você entra, aperta um botão, a tela acende, o celular conecta, o ar-condicionado ajusta sozinho, a câmera mostra tudo ao redor. O painel parece de nave espacial e o carro praticamente te guia em várias situações. Para quem pega estrada todo dia, para quem viaja muito, para quem gosta de conforto, isso tem valor. O problema começa quando a tecnologia deixa de ser uma ajuda e vira uma dependência. Antes, para mudar a temperatura do ar-condicionado, você girava um botão. Para aumentar o volume, apertava outro. Para ligar o farol, mexia em uma chave. Para trocar uma peça do som, bastava remover o rádio e colocar outro. Era simples, direto, físico. Hoje, em muitas picapes, funções básicas estão enterradas dentro de uma tela. O ar, o rádio, as configurações do veículo, os modos de condução, os alertas, a câmera, às vezes até comandos que deveriam ser imediatos dependem de menus, sensores e software. E enquanto o carro é novo, tudo parece moderno. Mas e depois de 10 anos? E quando a tela começa a travar? Quando o toque falha? Quando a atualização para? Quando a peça sai de linha? Quando uma função simples fica presa em um sistema caro demais? Para reparar? Aí aquela modernidade bonita de showroom começa a virar problema de oficina. E tem um detalhe que muita gente só percebe tarde. Tela não envelhece como botão. Um botão físico pode ficar gasto, pode perder a pintura, pode fazer barulho, mas muitas vezes continua funcionando. E se quebrar, normalmente dá para trocar. Já uma central multimídia integrada pode controlar tanta coisa ao mesmo tempo que, quando falha, o carro inteiro parece perder parte da lógica. Nas picapes antigas, o interior era mais simples, mas também mais honesto. Painel analógico, comandos fáceis de entender, alavanca, chave, botão, interruptor. Você não precisava tirar os olhos da estrada por vários segundos para achar uma função escondida.
Você sentia o comando com a mão, mesmo usando luva, mesmo no escuro, mesmo no meio do trabalho. Isso não é atraso, isso é ergonomia de verdade. Porque uma picape de trabalho precisa ser prática. Precisa ser usada por gente com mão suja de graxa, terra, cimento, óleo, ferramenta. Precisa funcionar quando o dono está cansado, com pressa, no calor, na chuva, no barro. Nessa hora, um botão simples pode valer mais do que uma tela gigante cheia de animação bonita. E a discussão vai além do conforto. Quanto mais funções ficam presas em software, menos controle o dono tem. Você não troca mais apenas uma peça. Você depende de módulo compatível, atualização correta, diagnóstico eletrônico, rede autorizada e, em alguns casos, até da boa vontade do fabricante manter suporte para aquele sistema. É por isso que tanta gente sente saudade dos comandos antigos, não porque quer viver no passado, mas porque entende uma coisa simples: o que é básico deveria continuar básico. Uma tela grande pode parecer moderna no dia da compra, mas um botão físico funcionando depois de 20 anos também é tecnologia. Só que é uma tecnologia silenciosa, barata, resistente e feita para durar. E talvez esse seja o ponto. A melhor tecnologia não é aquela que impressiona na concessionária. É aquela que continua funcionando quando o carro já não é novo, quando a garantia acabou e quando o dono precisa da picape para trabalhar de verdade. E existe um ponto que quase ninguém lembra quando fala de picape moderna: privacidade. Hoje, muitos veículos não são apenas máquinas, eles também são plataformas conectadas. Tem sistema de comunicação, aplicativo, módulo, rastreamento, registro de falhas, histórico de uso e uma quantidade enorme de dados sendo gerada o tempo inteiro. O carro pode saber onde você foi, como você acelerou, como você freou, quanto tempo rodou, quando forçou o motor e até em que condições uma falha apareceu. Não precisa transformar isso em teoria da conspiração. O ponto é mais simples. Quanto mais conectado o veículo fica, mais informação sobre o dono e sobre o uso daquele carro passa a existir fora do controle direto do motorista. E isso muda a relação entre homem e máquina, porque uma picape antiga não manda relatório, não depende de aplicativo, não precisa de servidor funcionando, não exige login, não fica pedindo atualização. Ela liga, trabalha e pronto. Se quebrou, você investiga. Se fez barulho, você escuta. Se falhou, você abre o capô. É uma relação direta, mecânica, quase honesta. Já a picape moderna pode até ser mais confortável, mas também vem com uma camada de controle que antes não existia. E junto com isso vem outra coisa: complexidade desnecessária. Veja as tampas traseiras multifuncionais, cheias de dobradiça, sensor, motor, trava elétrica e mecanismo caro. É claro que algumas soluções são convenientes. Mas será que todo mundo que compra uma picape para trabalhar precisa de uma tampa traseira que parece equipamento de avião? Será que precisa de tanta peça extra em algo que, durante décadas, funcionou muito bem com uma alça, 2 dobradiças e força no braço? Cada função a mais pode ser mais um conforto, mas também pode ser mais uma peça para quebrar, mais uma conta na oficina, mais uma dependência da concessionária e mais uma razão para o carro ficar parado. No fim, a pergunta não é se as picapes novas são melhores no papel. Em muitos aspectos, elas são. São mais seguras, mais fortes, mais silenciosas, mais confortáveis e mais cheias de recursos. A pergunta verdadeira é: melhores para quem? Para quem quer status, tecnologia e conforto, talvez a resposta seja sim. Mas para quem precisa trabalhar, pagar a própria manutenção, entender o carro e manter a máquina rodando por muitos anos, uma picape antiga ainda pode fazer muito mais sentido. Porque uma boa caminhonete não deveria prender o dono. Deveria servir ao dono. E talvez seja por isso que essas picapes antigas ainda mexem tanto com a gente. Não é só pelo som do motor. Não é só pela caçamba marcada, pelo banco gasto ou pelo painel simples. É pelo que elas representam. Uma época em que o veículo era mais fácil de entender, mais fácil de consertar e mais difícil de transformar em dívida eterna. Então eu quero saber de você. Qual foi a picape antiga que você nunca venderia? Ou qual caminhonete você se arrepende de ter vendido? Escreve aqui nos comentários, porque essas histórias mostram uma coisa que a indústria parece ter esquecido. Quando uma picape simples desaparece, não some apenas um veículo.
Some uma forma de trabalhar, consertar e possuir uma máquina de verdade.